Muito bom dia, um dia especial como hoje. Você já deu aí um eu te amo hoje? Quem tem a sua namorada, o seu namorado, né? Vamos ficar de pé? Aproveita aí agora, se não deu ainda, aproveita, dá um abraço aí. Dá um bom dia para a pessoa que está do seu lado também. Vamos nos aquecer, tira esse cachecol, vamos soltar um pouquinho. Tira aí, Fabiano, joga longe. Muito bem, meus queridos, muito bem. Dê um bom dia gostoso, um abraço. Nós vamos cantar agora louvores àquele que nos ama incondicionalmente, o nosso Deus. Salmo 96, que é a primeira música que a gente vai cantar, diz assim nos primeiros versículos: Cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Nós vamos louvar o Deus que nos ama ao ponto de se entregar naquela cruz para nos salvar. Muito diferente dos falsos deuses. Hoje os falsos deuses serão destronados aqui no nosso coração. E essa música fala de um novo cântico. Talvez você já cantou ela algumas vezes e você até conheça de cor. Mas eu te convido a fazer dessa música novidade na sua vida. Cante com o coração. Que essas palavras se façam novas no nosso coração hoje. Vamos lá? De ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos mais uma vez? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura
cantar a canção de adoração é o que nós devemos fazer. Pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão. Pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama a unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. E cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. Pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama a unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. E cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. E cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. Vamos orar? Te convido a orar comigo com frases curtas aí do seu lugar, em voz alta. Louve o nome do nosso Deus aí do seu lugar. Amém. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é
a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, que em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça. Cantemos sim. Eu olho para a cruz E para a cruz eu vou, o seu sofrer participar. Da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Nosso Deus, nosso Pai, nosso coração se alegra, ó Pai, diante de um Deus que nos ama, ó Pai, aquele que nos ama tanto, que se entregou naquela cruz, ó Pai. Nos prostramos, ó Deus, diante de um Pai de amor que se fez carne, na pessoa de Jesus, morreu naquela cruz e não ficou morto, mas ressuscitou. E nessa ressurreição de Cristo, que se alicerça a nossa esperança, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo Teu amor manifesto em obras práticas por nós, Pai, nos resgatando e nos salvando, Pai. Que possamos agora, Deus, diante da Tua palavra, sermos quebrantados da mesma forma, Pai. Quebranta nossa idolatria, o nosso pecado, muda aquilo que tem que ser mudado em nós, ó Pai. Que sejamos pessoas diferentes ao sair daqui hoje de manhã, ó Pai. Pessoas quebrantadas, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, não por ação humana, Pai. É em Cristo que nós oramos. Amém. Amém, meus queridos. Pode sentar. Bom dia, tudo certo? Todos me ouvem bem? Bom dia, então sejam bem-vindos. É um prazer poder trazer um pouco daquilo que Deus tem me ensinado e me mostrado para vocês hoje pela manhã. Então, o estudo é comigo. E hoje, então, no Dia dos Namorados, sobrou o estudo para mim, pensei na gente conversar um pouco sobre amor, do que Deus tem me mostrado e o que a gente vê no mundo, o que significa amor para o mundo. Então, eu pensei em algumas questões aqui, trouxe algumas ideias, se formos pensar o que significa amor, o que é amor para você. Hoje, no Dia dos Namorados, um dia romântico, o amor está no ar, talvez você vá lembrar de alguns filmes, né? Os homens talvez vão lembrar dos filmes que as mulheres obrigaram vocês a assistir na época de namoro. Eu lembro de Um Amor para Recordar, que fui obrigado a assistir. É um filme triste, não assista. É triste, é de sofrimento. Talvez você vai lembrar de Titanic, que é uma história histórica, mas que ele é todo conduzido por uma história, por um romance de Jack e Rose, em que ela deixa ele morrer lá também, né? A gente já viu vários memes de que os dois caberiam naquela tábua, mas não coube. Talvez vocês vão lembrar de A Culpa é das Estrelas, para quem é mais da geração Netflix aí. Então, vamos lembrar de diversas formas de amor, diversas demonstrações dele, seja em filme. Ou talvez você vai lembrar de músicas. Eu trouxe algumas músicas, algumas citações, para a gente pensar no que o mundo acha que é amor. Talvez você é mais antigo, vai lembrar de Arlindo Cruz, na música O Que é o Amor. Ele fala o seguinte: se me perguntar o que é amor, eu não sei responder. Não sei explicar, mas sei que o amor nasceu dentro de mim. Se a galera mais jovem que gosta de um pagode for lembrar.
Sorriso Maroto fala que parece que a gente já está dependente um do outro, isso é amor. Se você for mais da antiga, que gosta de um sertanejo, você vai lembrar da música É o Amor, de Zezé de Camargo e Luciano. Talvez você vá recitar comigo esse trecho na sua cabeça. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim, que faz eu entender que a vida é feita para viver. Coisa linda, né? Então o mundo traz diversas formas de amor. Ele trata do amor como se fosse algo que muda, algo que acaba. Talvez a gente, ouvindo essas letras, vendo esses filmes, vai pensar que o amor é um sentimento. Um sentimento que dá e passa em alguns momentos, em alguns filmes, em algumas músicas. Uma sensação, uma forte emoção. Um embrulho no estômago, as borboletinhas no estômago, que a gente não sabe muito bem como explicar. Mas nós, como igreja de Cristo, como igreja do Deus que é amor, temos que ter um conceito de amor que não é negociável. A gente não pode negociar o nosso conceito de amor. O mundo enxerga ele como um Deus que deve ser seguido, que deve ser explorado, que pode tudo e envolve tudo. Quantas críticas a gente não ouviu já à igreja, dizendo que ela não ama por não aceitar algumas formas de amor, como o Lulu Santos fala. Mas a verdade é que nós sabemos que o amor não é um Deus, mas que Deus é amor. E acabamos de cantar aqui, na música Quebrantado, que o meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. O amor para nós é palpável, o amor para nós é real, não é um sentimento. O amor para nós, como igreja de Cristo, como igreja do amor, é uma decisão de sacrifício, obediência e transformação. Esse é o conceito de amor da igreja de Cristo. É uma decisão, não é um sentimento, e envolve sacrifício, obediência e transformação. Então eu gostaria de convidar vocês a abrirmos nossas Bíblias em Mateus 22. Mateus 22, do 34 ao 40, a gente vai ver o amor, que agora conceituamos aqui, o amor como o maior dos mandamentos. Jesus cita 2 mandamentos, os 2 envolvendo amor, os 2 envolvendo essa decisão de transformação e essa decisão de obediência, essa decisão de devoção. Mateus 22, do 34 ao 40. Então, lemos assim. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar antes de prosseguirmos. Jesus, te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por tão grande prova de amor que o Senhor nos deu na cruz. Te agradecemos porque o amor se define na sua demonstração dele e não na nossa. Nos ensina hoje, nos mostra através da tua palavra a maneira que devemos agir, a maneira que devemos nos portar, nos falar e a maneira que o seu amor nos transforma. Que a gente possa estar sendo transformado e fala com a tua igreja, apesar de mim aqui, que a tua palavra nos transforme. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só botar o cronômetro aqui para não passar muito. Então é o seguinte, a gente está aqui no meio de um diálogo entre Jesus e os fariseus. Vamos
tentar trazer um pouco do contexto dessa discussão. Mateus vai colocar esse trecho dentro do que a gente já conhece como a última semana, a Semana da Paixão, em que Jesus fez a maior parte do seu ministério na Galileia, na cidade de Cafarnaum. Agora ele já está na última semana antecedente à Páscoa, em que ele é crucificado. Então ele está em Jerusalém. Jerusalém, onde ficava a maior parte então desses mestres da lei. A ideia então aqui que Mateus nos traz é que o cerco começa a se apertar. Os mestres da lei começam a pressionar cada vez mais e tentar, através de perguntas, através de diálogos, achar alguma falha, algum erro em Jesus. A ideia do versículo aqui, 35, é que um perito na lei o pôs à prova, com uma pergunta que não era fácil de ser respondida. Na verdade, acredito que até mesmo os fariseus tinham uma dificuldade em tentar reduzir ou tentar escolher os mandamentos mais importantes da lei. Não à toa, os fariseus tinham criado, então, 613 mandamentos da lei, em que tinha alguns negativos, alguns positivos, para tentar burlar ela de alguma forma, e em alguns momentos também para tentar ter o controle do povo. Então eles pedem, Jesus, reduz aí, dá uma resumida para a gente. A ideia deles era tentar pegar Jesus no erro. Mas o que a gente vê hoje na história bíblica e o que a gente vê na resposta de Jesus é algo que eles não perceberam no momento. Eles estavam perguntando para o legislador explicar sua lei. Então, se alguém saberia explicar a lei e falar qual que é o mais importante, é ele. Afinal, Jesus Cristo, o Deus encarnado, havia criado as leis. Então, Jesus reduz de uma forma perfeita, de uma forma que deixa os fariseus sem resposta. Eles estavam até felizes, como a gente vê no versículo 34, porque os saduceus tinham ficado sem resposta diante de Jesus, mas eles também acabaram ficando. Porque Jesus, ele traduz tudo que os profetas e o Antigo Testamento quis dizer em dois mandamentos muito importantes que têm relação com o amor. A gente vê no versículo, então, 37, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus cita Deuteronômio 6, 5. Ele reduz, então, ao mandamento mais importante da lei, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus cita um trecho da lei recebida por Israel em um momento muito importante da história do povo. O povo recebe os 10 mandamentos, os demais mandamentos também em relação a cerimoniais e tudo mais, eles recebem quando eles estão saindo do Egito após 400 anos de escravidão. Então, eles já tinham na cabeça dele um conceito diferente de deuses. Os deuses, para eles, provavelmente era aquilo que eles viam na cultura egípcia. Então, Jesus, Yahweh, né, o Deus de Israel, ele chega com uma proposta completamente diferente para o povo. Agora vocês são o meu povo, e essas são as leis que vocês vão obedecer. Eles conviviam, então, no Egito com alguns deuses da fertilidade, da cura, da sorte, diversos deuses. E rituais, festas e cerimônias, eles eram realizados muito mais como uma moeda de troca. A ideia dos deuses da religião egípcia é: isso é uma moeda de troca, vou fazer essa cerimônia ou esse sacrifício para que eu consiga a fertilidade, para que eu consiga a bênção dos deuses. Então, a cabeça do povo sai do Egito com uma ideia de: os deuses estão a serviço de mim. Eu vou fazer sacrifícios porque os deuses estão a meu serviço. Enquanto Deus, nesse mandamento simples de Jesus, resumindo ele, nos traz outra ideia. Não é os deuses, não é Deus que está a serviço do povo, mas o povo a serviço de Deus. O amor aqui, ele é uma decisão que envolve transformação. É prática, não é só teoria. Então, a ideia que Jesus traz aqui é que é você servindo a Deus. É você transformando a sua vida através disso.
Esse trecho ele é conhecido como Shema. Ele ficou tão importante no povo judeu que ele é uma confissão de fé diariamente recitada pelos judeus. Ele é a abertura do culto judaico e o primeiro texto decorado pelo menino judeu. Até por causa de toda a história do Antigo Testamento, que a gente está estudando no panorama, ali nos cursos que estamos vendo. O povo judeu se envolveu com idolatria e por isso ele se tornou tão importante, porque é exatamente um contraste com a idolatria que o povo viveu e um contraste contra a idolatria do meu e do seu coração. Amar a Deus com todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. Significa um amor total que domina nossas emoções, dirige nosso pensamento e é o motor das nossas ações. É um amor que nos transforma, um amor que nos muda. Se a gente entender o amor da forma errada, como os filmes e as músicas falam, a gente vai ter um entendimento errado desse mandamento. A gente vai achar que o amor a Deus ele vai ser quando a gente tem bons sentimentos a respeito de Deus, quando a gente se move a chorar no louvor, ou quando a gente chora ou se sente tocado pela palavra que foi dita. Mas é além disso. É racional. O amor a Deus é racional. É uma decisão que a gente toma. Não é somente um sentimento que a gente espera ter, como é tratado em músicas e filmes. O amor bíblico é devoção, sacrifício e transformação. Em nosso contexto, então, trazendo um pouco para a nossa realidade, não diferente do povo de Israel, a gente também era escravo do pecado antes de sermos resgatados por Cristo Jesus. A gente tinha um conceito errado de amor e um conceito errado de todas as áreas da nossa vida. Quando a gente se converte a Cristo, quando a gente crê em Cristo como o único caminho e busca esse amor a Deus, isso deve ser refletido em todas as áreas da nossa vida. Isso deve ser refletido no nosso trabalho, deve ser refletido na nossa escola, deve ser refletido nos nossos relacionamentos, deve ser refletido em tudo. Porque agora, a partir do momento em que cremos em Cristo e que buscamos esse amor a Deus, nada do que a gente vive tem um fim em si mesmo. Mas o fim de todas as coisas é demonstrar o nosso amor a Deus. Esse é o maior dos mandamentos. Então, no trabalho, o meu objetivo é demonstrar o meu amor a Deus. Na faculdade, o meu objetivo é demonstrar meu amor a Deus. E que desafio para os nossos dias quando a gente se vê com água até o pescoço com os nossos compromissos. A gente, como é que ama a Deus lotando nossa agenda de outros afazeres, né? Enquanto a gente sacrifica o tempo com irmãos ou até troca o nosso tempo devocional, o nosso tempo de oração, quando a gente troca a nossa leitura bíblica por compromisso. Isso é ativismo, né? Enfim, o amor a Deus deve trazer uma ruptura em nosso modo de viver. E aí eu trago uma ilustração para vocês de como Deus falou comigo dessa relação de amor. Para quem não me conhece, eu acabei de ter uma filha de 18 dias, está lá em casa, acordando toda noite por várias vezes, nos deixando dormir pouco. E dentre essas poucas dormidas, e eu em uma noite de um pouco de insônia, preocupado com respiração, a gente é bobo, né? A gente não tem controle de nada, mas quer acordar para ver se ela está respirando. Em meio a isso, eu fiquei pensando no que a gente está disposto quando nasce um nenê ou quando a gente tem um filho. O amor ao filho é um negócio difícil de explicar, porque é ação. É a gente acordar no meio da noite e ver se ele está bem, é a gente trocar a fralda. Eu, particularmente, acho que eu amo ela muito. Mas eu acredito que não dá para comparar com o amor da Gabi, que tem que ficar dando mamar, tem que acordar. Eu só levanto, pego ela, dou no colo da Gabi e se resolvam, né? Mas o amor de mãe, eu acho que é um pouco diferente, né, do que a gente experimenta, mas acredito que como pais é o máximo que a gente vai chegar, já que não seremos mães. E estava eu lá pensando, ela inventou de ter cólica 4 horas da manhã. Maravilha, um horário bom. E no meio disso eu pensei, cara,
não é mais importante o meu sono, não é mais importante os meus compromissos. No meio da semana eu tive que levar ela no plantão. O trabalho não é mais importante. Quando a gente vê um amor desse, a gente pensa, cara, como isso transforma a nossa vida. Como transforma o que antes era egoísmo, uma pessoa que só pensava em si, agora tem que pensar no outro, tem que pensar na criança. E, gente, queridos, se o amor a um filho nos transforma dessa forma, quanto mais o amor a Deus. Quanto mais esse amor que deve nos transformar e que nos traz uma ruptura de comportamento total, que nos chama a sermos transformados, a sermos santificados, a mudar a nossa rotina, a mudar os nossos dias e a mudar, mais que tudo, o nosso objetivo de vida. Nosso objetivo de vida não é mais acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar um carro legal, uma casa, não. Nosso objetivo de vida passa a ser glorificar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e refletir isso através da nossa vida. Se a gente é transformado com a chegada de um bebê, quanto mais devemos ser transformados por nos converter, por crer em Cristo como Filho de Deus. Isso é algo que deve nos transformar. O amor a Deus vai conduzir o seu povo, a sua igreja, a uma adoração através do seu viver. A obediência e a devoção vão ser vistas na oração, na devocional, na leitura bíblica. A transformação vai ser vista através da santificação. Se eu parar para pensar hoje e comparar como é que eu estou hoje com o ano passado, estou mais parecido com Cristo? Se a resposta for não, temos um problema. Temos um problema na nossa prática, temos um problema na nossa obediência e devoção. Jesus, em João 14, vai ser bem claro quanto a isso. E em 3 citações ele vai falar: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me... Como é que a gente vai demonstrar o amor a Deus? É seguindo o exemplo de Cristo, seguindo as instruções de Cristo e seguindo a maneira que Ele nos mostrou que se deve viver. É vivendo a vida de Cristo através da nossa vida. É obediência. Tudo isso é movido por um amor a Deus genuíno, a serviço e a obediência. E a obediência nos leva, então, a amar a Deus. E qual a maneira mais prática de vermos isso? 1 João 4,20 vai falar que se a gente afirmar que ama a Deus, que a gente não vê, mas não amar o nosso próximo, a quem a gente vê, a gente está mentindo, né? Então a ideia é o quê? Que a gente consegue transparecer, refletir, transbordar desse amor a Deus com o nosso próximo. Então, Jesus chega ao segundo maior mandamento. Versículo 39 fala o seguinte: o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus é o exemplo de amor ao próximo também. Jesus é o exemplo do amor sacrificial, que entrega sua vida pelos seus amigos. Quem tem amor maior do que aquele que entrega sua vida pelos seus amigos? Jesus tem o amor maior, entregou sua vida por nós. Então, a base do amor para com o homem está no primeiro ponto, no nosso amor para com Deus. É isso que fala em 1 João. Então, eu separei o amor ao próximo entre 2 grupos: o amor aos irmãos da igreja, o amor às pessoas que não conhecem a Cristo. O amor na igreja, então, eu acho que é um desafio grande. Eu estava lendo um livro durante a pandemia, tem um livro que chama A Igreja é Essencial, do Colin Hansen e Jonathan Leeman, que a ideia deles era o quê? A gente estava no meio da pandemia e a gente parou de ir na igreja. E a ideia deles era resgatar o porquê que a igreja é importante, por que a gente tem que conviver na igreja. E eles citam uma frase que a congregação local é onde Jesus nos ensina a amar todos os tipos de pessoas, até mesmo os nossos inimigos. Então a ideia que ele traz é o quê? Qual que é a diferença da igreja para um clube ou para um grupo de amigos?
é que aqui a gente vai achar gente que não tem os mesmos interesses que a gente nos hobbies, ou nas posições, ou time de futebol. A gente vai achar pessoas que a gente não se relacionaria no dia a dia com a nossa maneira de viver, ou que a gente não encontraria no cotidiano. E a ideia deles é que a gente, então, vai provar esse amor dentro da igreja. Afinal, o amor de Cristo que nos une é maior do que as posições que nos separam. Essa é uma ideia interessante da gente ter num ano de eleição, né? Num ano de Copa do Mundo. Não que a gente tenha muita, mas o ódio que a Globo prega contra os argentinos, a gente pode amar um argentino aqui. A ideia é que enquanto no mundo as divergências geram discussão, geram brigas e guerras, dentro da igreja os opostos se amam. Dentro da igreja a gente é chamado a se amar. Dentro da igreja o nosso amor a Deus nos conduz a amar o nosso próximo. Aqui dentro da Aliança Bíblica de Caxias do Sul é o lugar onde a gente vê gremistas e colorados se abraçando e se amando, independente do seu time de futebol. Aqui é onde a gente vai ver um cristão de direita e de esquerda se abraçando e orando juntos pelo bem do nosso país. Não sei se é, mas deveria ser. Esse é o desafio. A gente tem posições e pensamentos diferentes, às vezes? Temos. Mas o amor de Cristo que nos une. Nosso objetivo de vida, nosso chamado a glorificar a Deus através de todas as coisas, todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, deve nos chamar a amar o nosso próximo, independente dessas diferenças de hobby, diferente dessas diferenças de futebol. Isso aí não faz sentido nenhum quando a gente vê a magnitude da obra de Cristo na cruz. Então, além de vermos e demonstrarmos o amor ao próximo com a relação com o diferente, temos oração, que talvez seja um dos modos mais sinceros de demonstração de amor para com o nosso próximo, né? A gente está na solitude do quarto orando por uma pessoa que nem sabe. Que demonstração de amor. Serviço na igreja, sacrifício a partir do momento que mostra que as pessoas são nossa prioridade e não um jogo de futebol, ou não até o nosso trabalho, ou nossos compromissos horários. As pessoas são nossa prioridade. Buscar e atingir pessoas são nossa prioridade. O amor para aqueles que não conhecem a Cristo, eu tentei resumir em uma palavra que é evangelismo. Pode parecer simplista, mas a ideia é que todas as nossas atitudes para aqueles que não conhecem a Cristo devem buscar ser instrumentos de Cristo para apontar o caminho. Tem várias formas disso acontecer. Tem um leque muito grande, mas o resumo é esse. Nosso relacionamento com pessoas que não conhecem a Cristo é se tornar instrumento para que elas conheçam. Essa é a ideia. Esse é o amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o crer que Cristo nos salva. É buscar o bem da pessoa. Né? Eu lembro do seminário, uma época que eles falavam de uma história na China que teve um chinês que disse que não acreditava nessa história de Jesus, etc. e tal. Aí eles perguntaram, tá, mas por que tu não acredita? Ele, não, eu não acredito porque se realmente fosse assim, a gente veria as pessoas subindo no telhado das casas e gritando para tentar salvar os outros, para tentar mostrar o caminho para os outros. Não faz sentido a gente ter encontrado um tesouro e não compartilhar. Não faz sentido a gente encontrar o sentido da vida e não fazer com que os outros também vejam isso. Essa é a ideia do evangelismo. É um amor de tal forma com as pessoas que a gente vai querer que elas vejam o mesmo Jesus que a gente vê. Por fim, Filipenses 1 vai falar uma oração de Paulo, ele orando pela igreja de Filipos. Ele ora para que a igreja cresça em amor. E a ideia que ele traz é crescer em amor com conhecimento e percepção. E essa é a ideia. A ideia de que a gente não tem
amor irracional, como o mundo prega. Nosso amor é racional, nosso amor é maduro. Nosso amor exorta, nosso amor corrige. Nosso amor abraça, nosso amor aceita. Mas também busca essa correção, busca indicar o caminho, busca mostrar qual é o caminho, busca afiar o ferro, como o ferro afia o ferro, o homem assim o faz com o seu companheiro. A ideia é essa também. Isso é amor. Machucar, às vezes, é amor. Voltando ao exemplo dos meus filhos, eu tenho um maiorzinho. Discipliná-lo é amor ou é ódio? É amor. Lógico que a gente tem que cuidar para não ser ódio às vezes, né? Que a desobediência às vezes nos tira do sério. Mas a ideia é que a nossa correção, a gente corrige os filhos por amor. Então, queridos, o verdadeiro significado de amor se encontra na Bíblia. Não se encontra em filmes e não se encontra em músicas. O verdadeiro significado do amor se encontra nas palavras desse livro e ele repousa sobre a pessoa de Cristo Jesus. O amor na Bíblia não é irracional nem uma mera paixão. O amor bíblico é devoção, obediência e transformação. E os nossos desafios práticos, o que podemos fazer, o que devemos fazer, Christian, com essa verdade? O que a gente pode mudar, o que a gente pode transformar? A verdade é que isso engloba toda a nossa vida. Isso engloba toda a nossa maneira de viver e nossa maneira de agir. Em casa, no trabalho, na faculdade, em onde a gente vive, no futebol, né? Ficar bravo no futebol, isso engloba não ficar bravo no futebol, não brigar. Então, eu trouxe algumas perguntas para a gente pensar como isso tem sido nas nossas vidas. Como a gente tem amado a Deus e amado ao próximo. Então, em relação a amar a Deus, a gente viu que isso se reflete na nossa vida através de oração, devocional e leitura bíblica. Se a gente fosse pegar um calendáriozinho dessa semana e colocar todos os compromissos e tudo que fizemos, qual a porcentagem desse tempo que a gente tem, de 24 horas por dia, que a gente gastou com oração, devocional e leitura bíblica? Isso, claramente, é uma forma palpável de a gente enxergar se a gente está amando a Deus sobre todas as coisas, sobre o nosso entendimento, sobre o nosso sono. A gente dorme quase 8 horas por dia aí. E eu duvido que alguém consiga dizer que tem 8 horas por dia de oração, leitura bíblica e devocional. É triste, né? É triste pensar que a gente está nos dias tão corridos que a gente deixa isso de lado. A gente troca o importante pelo urgente, às vezes. E a ideia é resgatarmos isso. A ideia é resgatarmos um período de oração. O Galego falou sobre oração há algumas semanas. Semana passada o Tiesco falou sobre ansiedade, o que me ajudou muito a estar aqui essa semana, né? Mas a gente tem falado sobre isso como igreja, sobre essa necessidade de oração, sobre essa necessidade de devoção a Deus e de leitura bíblica. A gente tem cursos, a gente tem formas de crescer nessas áreas. Não sei se a gente tem tempo. E a ideia é que a gente mude isso. Não é Jesus que tem que se encaixar na nossa rotina. A nossa rotina que tem que ser de Jesus. Já perguntei antes, mas volto a perguntar. No nosso processo de santificação, quais frutos do Espírito Santo você tem visto em sua vida? Quais frutos do Espírito Santo, você tem aplicado, praticado e crescido? Se hoje você olhasse para trás, você é mais parecido com Cristo hoje do que ontem? Isso é um bom termômetro para a gente avaliar o primeiro ponto também. Se a gente tem vivido uma vida de oração e de leitura da palavra, de dependência da palavra. Em relação ao nosso amor ao próximo,
a nossa relação com o diferente, a gente consegue ter a maturidade para minimizar as nossas diferenças e valorizar Cristo que nos une na pessoa, a imagem de Cristo, e ajudar nisso, ao invés de brigar. A gente consegue ter períodos de oração pelo próximo, pelo outro. A gente tem servido na igreja, e servido na igreja eu quero abrir um parênteses, porque ontem eu vim aqui trazer o Davi no Acampa Dentro. E foi muito legal, gente, foi muito legal. Mas uma experiência que encheu meu coração de alegria foi ver de 5, 6, 7 grupos células envolvidos em uma programação do infantil. As crianças veem o nosso exemplo. Mas ver grupos de jovens ajudando nas brincadeiras, ver os grupos de adultos cozinhando, cara, isso é igreja. Isso é a igreja servindo, isso é a igreja funcionando. Se a gente não tem visto isso de todos os grupos células ou de todo mundo, não é por falta de oportunidade. A gente tem oportunidade para servir. A gente tem oportunidade de fazer a diferença, de fazer a igreja funcionar de um modo menos pesado para alguns. Sabe que às vezes eu citando o Francesco, às vezes a gente brinca nos bastidores que o Francesco cruza, cabeceia e faz o gol. Tinha dia que ele vinha fazer a abertura, tocava um louvor, dava o estudo. Sabe? E o nosso amor pelo Francesco tem que ser ver, cara, tu está sobrecarregado. Isso é visível. Quantos ministérios invisíveis ou que a gente não enxerga no dia a dia? Que a pessoa tem carregado o fardo sozinha, que a pessoa tem conduzido sozinha algumas coisas, e isso é pesado. Se a pessoa não cumpre ou não põe em prática o seu dom na igreja, uma parte da igreja vai sofrer. Uma parte da igreja vai ter que fazer a função do mindinho, se o mindinho não aparecer. Alguém vai ter que fazer esse esforço. Sacrifício, como eu falei, pessoas são prioridades. Tanto pessoas da igreja, que a gente pode ajudar, discipular, servir, quanto pessoas de fora, que a gente pode contar essa história e linda história de amor de Jesus Cristo para resgatar eles. Perdão, né? Por que não? Também um imperativo e também uma demonstração do amor de Cristo para conosco. Se tem alguém para perdoar, a gente tem muitos desafios práticos. O amor a Cristo e o amor ao próximo são práticos. Não são lúdicos nem distantes, como a gente viu no início nas músicas. Como Arlindo Cruz falou, não sabe o que é. A gente sabe o que é. Falta aplicar. Falta praticar. Talvez a gente já pratique, talvez a gente já aplique, mas a gente sempre tem a melhorar. E por fim, queridos, hoje, no Dia dos Namorados, a notícia ruim é que hoje a gente não comemora o amor. Né? O amor, como a gente viu, foi comemorado na Páscoa. O amor a Jesus Cristo, o amor ao seu sacrifício por nós, que pode nos transformar. Amém? Vamos orar? Deus, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Te agradecemos porque tua palavra nos transforma e nos desafia a mudarmos. Queremos, Deus, colocar as nossas vidas nas tuas mãos, nossos corações, porque somos imperfeitos e dependemos de ti para amar. Dependemos de ti para te amar e para amar o próximo. Jesus, nos ajuda. Que essa semana seja diferente, que a próxima seja melhor e a gente consiga frutificar no amor a Deus e no amor às pessoas. Que a gente saia daqui com esse desafio de deixar o Senhor trabalhar em nós de forma que a gente transborde esse amor. Muito obrigado porque a gente só consegue amar porque o Senhor nos amou primeiro. Cuida de nós e que a gente possa ter uma boa semana. É isso que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal do infantil.
Bom dia, pessoal. Tudo certo? Não estou muito acostumado com essa coisa de cabelo, não sei como é que vocês lidam com isso. Mas, falando sério, agora foi final de semana de acampa dentro do Ministério Infantil. Então, ontem, desde as 13 horas, as crianças estão por aí. E, que nem o Christian falou agora no estudo, foi bem legal ver vários grupos células e pessoas envolvidas com isso. A gente trouxe a mensagem para eles, e a mensagem era baseada em João 8,12. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Opa. A mensagem foi em João 8,12, e a temática do acampamento era o filme Encanto, não sei quantos de vocês já viram, da família Madrigal. E a gente trouxe tudo isso para a Bíblia e para falar sobre o milagre de Jesus, né? João 8,12 fala assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, além de louvor, foram 3 estudinhos onde a gente falou de Jesus como a luz desse mundo. A gente fez uma dinâmica com todas as luzes do salão apagadas e uma lanterna, para eles entenderem que Jesus era a luz que direcionava nossos passos. Ontem de noite a gente falou sobre algumas dinâmicas, algumas atitudes que a gente pode ter para mostrar Jesus para as outras pessoas em casa. E hoje a gente fez um convite para quem não tinha ainda aceitado Jesus como Senhor e Salvador, para que esse milagre viesse para dentro da gente e a gente aceitasse Ele como Senhor e Salvador. Então, os pais, os avós aí, que quiserem falar com as crianças sobre o que aconteceu esse final de semana, lembrem que o versículo é João 8,12. E agora a gente vai ter um vídeo com fotos do que ocorreu esse final de semana aqui na Aliança. Certo? Obrigado. Acenda a luz na escuridão, deixa a sua